Você já se sentiu drenado ou drenada em lugares públicos e com muita gente? Fique comigo até o final desse vídeo para entender o que está acontecendo com você. Professor Gabriel Menezes falando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Este que é dedicado ao despertar da consciência e da espiritualidade com muita liberdade e ciência. Aqui nesse canal, sempre navegamos pelas águas do conhecimento científico e da sabedoria empírica e espiritual, aquela que é obtida através da experiência, da experimentação. O objetivo aqui principal é o de desmistificar o místico e, acima de tudo, te oferecer uma visão prática e filosófica sobre o despertar da consciência na sua vida, galgando esse despertar e desenvolvendo a espiritualidade nos seus próprios termos através do conhecimento e informação. Acima de tudo, aquela informação que impulsiona a transformação quando eu consigo te conscientizar a fazer práticas como a meditação e os breathworks. Hoje nós vamos falar sobre essa coisa que é comum naqueles que despertam ou que vivem uma expansão da sua sensibilidade, da sua mediunidade. Esse fenômeno tem sido cada vez mais comum e parece que houve um grande pico disso, principalmente após a pandemia. As pessoas se viram isoladas, não tendo como sair para fora e não encontraram outra forma de poder se manterem na sua sanidade mental a não ser olhando para dentro delas mesmas. E a partir desse olhar interno, as pessoas começaram a buscar meditação, começaram a buscar o desenvolvimento da sua espiritualidade e aí, naturalmente, como consequência disso, muitas pessoas despertaram uma maior sensibilidade e desenvolveram aquela mediunidade que estava adormecida. Afinal, todos nós temos uma mediunidade. Cada um, é claro, dentro das suas características pessoais, intrínsecas, mas todos nós temos um pouco de mediunidade, alguns latente, outros ostensivas, alguns principalmente dormente. Mas todos nós temos esse potencial dentro de nós. E o que acontece é que quando nós nos sensibilizamos, nós começamos a perceber primeiro melhor o nosso mundo interno. Começamos a perceber a amálgama complexa de energias que transitam no nosso interior e como elas variam dia a dia conforme a nossa própria prática pessoal, espiritual e também os nossos estados de humores, a própria manifestação dos ciclos também, dos ciclos hormonais, e a gente começa a perceber essas nuances em nós mesmos. E vamos entendendo também os nossos processos mentais. Então, através dessa expansão da percepção, que nós chamamos de expansão da consciência, nós desenvolvemos uma maior sensibilidade. Essa sensibilidade nos deixa muito mais sensíveis aos processos internos que estão acontecendo conosco, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e toda a amálgama de energias que flui no nosso interior e, consequentemente, podemos dizer que nos tornamos mais sensitivos. E essa sensibilidade maior também nos faz, com o tempo, perceber que existem outras energias, formas pensamentos, formas sentimentos externos a nós. Começamos também a perceber como, porque estamos mais conscientes, logo começamos a perceber como há pessoas que sugam a nossa vitalidade, sugam a nossa energia e como há pessoas que nos iluminam, que nos expandem, que nos faz com que nos sintamos realmente bem. É claro, na mediunidade o processo não é contrário a isso. A mediunidade, o médium, seja ele ostensivo, seja que já tem esse desenvolvimento assim de berço, ou aqueles que vão desenvolvendo de forma latente aquilo que estava dormente, essas pessoas, os médiums, eles também têm essa sensibilidade. E aí, é claro, naturalmente, eles percebem essas dinâmicas que a maioria das pessoas que estão ainda adormecidas não percebem. Elas entram e saem de espaços
se sentem cansadas, vão dormir ou repõem suas energias com vícios ou outras formas de extravasar as energias, e elas não estão conscientes dos seus processos internos. Consequentemente, elas ficam cegas por os processos externos que estão acontecendo. Elas ficam tão cegas que elas não conseguem observar quando tem uma pessoa que suga mais a energia delas, quando tem pessoas que suga, que energiza, na verdade, elas, né? E aí, toda essa dinâmica energética, nós podemos chamar de ectoplasma, de ki, de ti, de prana, de nishama, chame como você quiser, é uma energia vital que dá vida ao próprio corpo. Essa energia, ela é extraída do ar que respiramos, principalmente do oxigênio, e do alimento que nós comemos. No processo de respiração celular, se a gente for estudar as mitocôndrias, vamos entender, quando nós respiramos, nós absorvemos oxigênio, esse oxigênio vai para a nossa corrente sanguínea, e na nossa corrente sanguínea, esse oxigênio encontra as mitocôndrias de nossas células, e essa célula pega o oxigênio junto com a insulina absorvida da alimentação e transforma em energia ATP, que é fundamental para a vida da célula, senão ela morre. Por isso que quando nós paramos de respirar, nós cessamos imediatamente esse fluxo de oxigênio, e assim a vida acaba no corpo. Então todos nós temos essa energia, só que vão ter pessoas que têm essa energia abundante e tem outras que têm essa energia mais baixa. E aí, naturalmente, nós vamos perceber em certos lugares e ambientes que existem vampiros energéticos. Ambientes públicos, nós não sabemos a qualidade das pessoas que frequentam esses ambientes, nós não conhecemos o tipo de pessoas que frequentam esses ambientes. Nós verdadeiramente não temos como controlar isso. Por exemplo, num show, num festival de música, numa balada, numa danceteria. A mesma coisa se aplica num cinema muito cheio, ou mesmo num shopping num dia lotado. Nós não temos como filtrar, não temos como controlar os tipos de pessoas que entram nesse ambiente, até porque seríamos discriminatórios se fizéssemos. Não, a sua energia não é boa, não pode entrar aqui. Aí vai virar uma discriminação energética. Mas o fato é que existem, dentre uma grande parte da população, aquilo que nós chamamos de vampiros energéticos. Pessoas que drenam a nossa energia. Essas pessoas, elas geralmente também estão acompanhadas de, vamos dizer, espíritos desencarnados, nossos irmãos infelizes, ainda presos em vícios, presos em compulsões e querendo mais energia. Eles sugam tanto a energia dessas pessoas às quais eles estão obsidiando que essas pessoas precisam extrair essa energia de algum lugar. E frequentemente elas vão extrair das pessoas próximas delas. E esse é um processo não só energético, mas também as pessoas narcisistas, que colocam as pessoas para baixo, que são controladoras, que diminuem, que criticam. Também, nesse processo mental, é uma espécie de obsidiação de um encarnado para com um encarnado, fazendo esse ato de diminuir, de criticar, de tentar controlar. E aí a pessoa vai se sentindo drenada, drenada e drenada. Por isso que há certos lugares e ambientes que eu definitivamente não frequento, não tenho condições de frequentar, porque se eu vou nesses ambientes, eu vou me sentir mais drenado. Por exemplo, eu não consigo mais ir em shows, em baladas. Nunca foi minha vibe, na verdade, né? Mas eu gostava muito de show de rock. E alguns festivais de música eletrônica, mas não todos. Hoje eu não consigo mais ir para esses lugares. Eu me sinto extremamente drenado, sugado, sem energia. E existe um outro fator, além do vampirismo energético que ocorre nesse processo, por conta das pessoas que estão frequentando, encarnadas e desencarnadas, que estão nesses ambientes que são públicos. Então, todo tipo de pessoa entra e sai nesses ambientes e circulam nesses espaços. Mas existe um outro fator também, o excesso de estímulos sensoriais e extrasensoriais. Nesses ambientes com um público muito grande, nós temos um processo mesmo direto de
sugar a nossa energia. Nós nos sentimos ali realmente mais drenados, como se estivessem sugando a nossa energia em alguns contextos e ambientes. Mas existe também um cansaço, né? Não só se sentir sugado, mas às vezes um cansaço. E às vezes a gente precisa ficar ali um dia inteiro isolado ou dormindo, descansando, dependendo do ambiente ou das pessoas que nós acabamos entrando em contato. E nesse espaço há um esgotamento cerebral também, sensorial. Porque se nós temos uma sensibilidade maior e também, né, uma mediunidade, é natural que a gente consiga captar indiretamente e diretamente um monte de forma pensamento, um monte de forma energia, um monte de forma sentimento. E a gente fica ali um turbilhão de emoções e pensamentos e sentimentos e energias. E a gente pensa que isso é nosso, ou muito frequentemente sentimos ansiedade, ficamos muito ansiosos e agitados, ou aterrados demais, ou nos vemos, por exemplo, consumindo coisas que não consumiríamos, como álcool em excesso, para meio que aterrar, fechar tudo isso, né? E aí nesse processo de absorção de todos esses estímulos sensoriais e extrasensoriais, porque quando eu digo sensoriais, é o que você está de fato vendo e observando e captando no ambiente, um monte de pessoa passando, um monte de coisa acontecendo, um monte de informação. Agora, extrasensorial é justamente essas formas, pensamentos, formas, sentimentos, formas, energias transitantes que estão ali no ambiente, que estão no consciente coletivo, estão no ambiente invisível, mas nós estamos captando. E isso vai cansando a nossa mente. Nós nos sentimos não só drenados energeticamente, mas também esgotados mental e emocionalmente. Porque a gente lida e acaba processando tanta coisa dentro da gente que não é nosso, e é por isso que certos ambientes a gente se sente mais sugado, mais drenado e muito cansado, principalmente depois que passa aquele turbilhão de coisas. Eu já tive pequenos episódios de ansiedade em certos ambientes, pequenos tremores em pequenos músculos do corpo, olhos, dedo, ou mesmo uma sensação de pânico, de angústia, querendo sair correndo do ambiente, como se o ambiente me empurrasse para fora. Ou às vezes sentindo muita ira, muita raiva, muitas emoções que não eram minhas, ou desejos também que não eram meus. Então eu comecei a evitar certos ambientes. E de verdade, existem algumas formas da gente se proteger, né? A gente pode... Muitas pessoas usam lá o esparadrapo no umbigo, cristais, pedras, mas não adianta, assim, auxilia. É muito mais mental o dispositivo, né, do que realmente energético. Só de saber que a gente está ali com um amuleto ou com uma coisa que está nos protegendo, a gente sente o nosso campo mais fechado. E é esse processo mental que nos encerra dentro de nós mesmos e evita esse trânsito de coisas vindo de fora. Mas o processo ele é muito mais mental e você pode, por exemplo, antes de ir para um ambiente como esse, imaginar uma bolha de luz rosa, violeta, cercando todo o seu ser antes de entrar nesses ambientes. Você fecha os olhos, visualiza, respira para entrar e sair desses ambientes, né? Os objetos físicos, como o esparadrapo no umbigo, um amuleto, uma joia, um totem, ele está ali com você, então ele acaba sendo uma coisa de ancoragem. Você, quando olha ou sente ele, você lembra que está protegido. E aí você sente o teu campo mais forte. Mas, novamente, o processo ele é muito mais mental e espiritual. Quando tu expande a tua energia, quando você está consciente que está protegido, você consegue realmente se defender dessas intrusões. Mas, ainda assim, é um turbilhão, dependendo do ambiente, é um turbilhão tão grande de estímulos sensoriais e extrasensoriais somado com uma horda de irmãos infelizes, desencarnados, que fica difícil de você manter o seu campo. Muitas vezes eu tenho a sensação nesses ambientes como se eu estivesse dentro de mim empurrando a porta que dá acesso para o meu interior, ali do lado de dentro empurrando a porta, impedindo que invasores entrem e sentindo como se tivesse outras pessoas lá fora empurrando, metaforicamente falando, mas é uma sensação interna muito forte assim. Eu
me protegendo, segurando, fazendo um esforço muito grande para nada entrar. E isso também cansa. Isso acaba nos cansando. E assim a gente se sente drenado, exausto. E depois que acontece, a gente dorme ou a gente acaba ficando o dia todo isolado, fechado. E então, para mim hoje, a melhor proteção é não ir para certos lugares. Tem lugares que realmente não me convém mais. Eu não me sinto bem. Para que eu vou? Para que eu vou num show de rock? Para que eu vou no festival de música eletrônica? Ah, mas Gabriel, você não sente falta? Não. Existem outros ambientes e lugares hoje que eu adoro frequentar, como por exemplo a natureza, fazer trilha. Lá é o meu verdadeiro lar, é onde eu me sinto melhor do que eu jamais me senti nesses ambientes, festas e eventos. Ah, mas você deve gostar de alguma banda, você se privaria de ir nessas bandas? Me privaria, primeiro porque os ingressos estão exorbitantemente caros. Segundo, que para chegar e sair desses ambientes é um grande transtorno. Terceiro, eu canso só de pensar nisso. Quarto, sei lá, é essa questão mesmo energética, né? Fica em última. A questão energética, inclusive, fica depois das praticalidades e do desconforto, né? De chegar, entrar, sair. Fora o medo, né? Porque os perigos que a gente acaba se expondo, de perder um celular, perder uma coisa, sei lá o que pode acontecer nesses ambientes, né? Eu trabalhei com segurança do trabalho há muito tempo e sei como é um caos quando acontece algum incêndio, algum acidente e as pessoas entram em pânico. E por mais que você tenha saídas de emergência, eu sempre estudei isso e sempre trabalhei também em criação de saídas de emergência, mapas de evacuação, simulações de evacuação em shoppings, em fábricas. E sei, certos ambientes, quando eu chego ali, mesmo antes do meu despertar espiritual, quando eu via um ambiente com muita gente e fechado, eu já ficava com medo, porque eu pensava, se explodir um negocinho aqui, o povo entrar em pânico, mesmo que não tenha perigo, o negócio que aconteceu, uma briga e todo mundo saia correndo, meu Deus, né? É complicadíssimo. Então já tinha isso também, né? Então eu penso nessas coisas todas e não vou, desanimo. Na verdade, eu nunca animo. Então, assim, novamente, não é sobre se privar, não é sobre você evitar certos lugares, mas eu entendi para mim que a melhor proteção é simplesmente não ir para esses lugares. Eu gostaria de saber a sua opinião. Se você fosse para esses ambientes, ou se você vai para esses ambientes, como você se sente? Como você se protege? Comenta aqui. Você também é do time prefiro não ir como eu aqui? Ou você é do time não, eu gosto de ir, vou, me protejo? Adoraria saber, comenta aqui. Bom, aqui eu termino esse vídeo. Se você quiser se aprofundar ainda mais no seu processo de autoconhecimento, considere conhecer o protocolo de 21 dias da transmutação. Aqui no link, na descrição deste vídeo ou no card no final deste vídeo, você vai entrar numa página onde você vai ter uma aula com uma meditação gratuita. E a partir dali, se você gostar e sentir que é para você, você pode tomar a decisão de se juntar a mim, se tornar o meu aluno e passar por esse processo de iniciação alquímica no mundo dos breathworks e da meditação. Gratidão à palavra pela sua atenção até aqui e até mais.